Glória a Deus. Você pode sentar. Bom dia a todos. Obrigada, Ministério do Louvor, maravilhoso. A gente vai voltar com vocês no final. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, nesse culto pela manhã, que eu vou abrir meu coração aqui. Eu confesso que é o meu preferido. Eu acho curioso o culto da manhã, porque ele sempre, na maioria dos lugares, né, reúne um número menor de pessoas. E, às vezes, né, quando o número é menor de pessoas, fica mais fácil para que a gente possa se aproximar mesmo de cada um, enxergar cada rostinho, né? E eu sou feliz por encontrar aqui pessoas, né, da minha época, enquanto eu estava aqui, sendo firmes, constantes e abundantes. E também fico feliz de encontrar pessoas novas, pessoas que o rosto ainda é novidade para mim, porque eu sei que isso é um testemunho do que Deus tem feito aqui, né? Tanto tem aqueles que são colunas, que já estão aqui há um tempo, quanto tem pessoas novas, e as pessoas novas, elas sempre acrescentam muito, e assim a igreja do Senhor vai crescendo, vai avançando. Amém? Trago para vocês um abraço do meu esposo. Ele mandou um abraço para todos vocês. Ele ficou lá em Campo Grande. Eu vim mesmo para curtir a família. Mas quando se trata de família, Verbo Rio Doce não tem como ficar fora disso. Ela é minha família também. Né? E depois daquele evento maravilhoso que nós tivemos, né, nos 25 anos, estar de volta hoje e contemplar esse ambiente de unção, esse ambiente que o Espírito Santo tem total liberdade, é muito acolhedor. E eu confesso a vocês que só em estar aqui no período de louvor eu já estou abastecida. Amém? Mas o nosso Deus, ele tem sempre muito mais. E eu quero que você abra o seu coração. Eu quero te dar a chance nesse momento de fechar o seu olho e fazer a sua oração de entrega ao Senhor. E dizer a Ele para que você veio aqui nessa manhã. Dizer a Ele qual é a sua motivação em estar neste domingo aqui. Se você veio só para cumprir uma escala, seja sincero com Ele. Se você veio realmente para se entregar, para abrir o seu coração, também exponha isso a Ele. Nós estamos diante do Rei do Universo, que também é o nosso Pai. E é muito bom ter essa liberdade de falar para Ele tudo e qualquer coisa. E nós queremos, Pai, nessa manhã, colocar diante de Ti o nosso coração. Nós queremos nessa manhã, Senhor, externar para você a nossa devoção. Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas o Teu Espírito nos convidou, Senhor, a estar aqui. E nós queremos encontrar, Senhor, aquilo que você tem para nós e acolher. Nós queremos aceitar a palavra que o Senhor tem para nós e receber. Nós queremos fluir, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Então, nós nesse momento encerramos todo tipo de distração. Nós nos comprometemos de dar total atenção e devoção a Ti, Senhor, porque foi para isso que nós saímos da nossa casa, Pai. E obrigada pelo trabalhar do Teu Espírito em nossos corações. Abre os olhos do nosso entendimento, nos mostra, Senhor, o que é necessário para esse tempo, nos mostra os pontos cegos, aquilo que nós não estamos enxergando com tanta clareza, Pai, que isso seja revelado para nós, Pai. Nesta manhã, assim eu oro por cada um aqui. Eu creio que enquanto a palavra estiver sendo ministrada, curas serão manifestas, Pai, na alma e no corpo, Senhor, daqueles que estão aqui, e também dos nossos parentes, daqueles que têm aliança contigo, Senhor, que estão em casa, que a tua palavra alcance eles, Senhor, que a tua unção vá ao encontro deles, Pai, e possa manifestar, Senhor, cura, libertação, restauração em cada área, no poder que é no nome de Jesus. Espírito Santo, te damos total liberdade, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Você pode ficar de olhos fechados ainda. Eu sei que é difícil, mas se você conseguir silenciar a sua mente, baixar o volume da agitação e desfrutar dessa presença tão maravilhosa que está manifesta aqui em nosso meio. Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso bem mais precioso. Ele é tudo que nós temos. Sem Ti não podemos ir além. Nós somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Nós dependemos de Ti. Dependemos de Deus. Dependemos de Ti.
nós dependemos de Ti. Eu sei que é muito convidativo a nossa mente não parar, mas eu percebo no meu espírito essa necessidade, antes de começarmos na palavra, de você aquietar a sua mente. Você mesmo dizer para ela assim, shh. Aleluia. Jesus, precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. A minha sobrinha, ela, que mora em Campo Grande, a sobrinha do Enio, ela gosta muito dessa música. E sempre quando ela vai ficar com a gente, né, ela gosta de ficar cantando. E essa música ficou muitos dias na minha cabeça, né? Qualquer coisa que você não pensa em cantar, mas a música vem. E em cima dela, o Espírito Santo me ministrou algo que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque eu acredito que nós estamos vivendo tempos onde é necessário sempre relembrar as coisas que são essenciais. Porque nós temos muitas informações, né? Nós temos que lidar com a agitação muitas vezes dentro de nós, a nossa mente que não para. A gente tem que lidar com todas as informações que vêm de fora. Nunca houve um tempo na humanidade onde tanta informação foi compartilhada ao mesmo tempo. E eu não sei se você sabe, né, mas a nossa mente não foi preparada para esse tempo. A gente não tem essa estrutura para lidar com muitas informações. Eu sei que muitas vezes é um vício de ficar ali no celular, no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, no site, as notícias, vendo como é que está a política, a economia, o mercado. Mas a nossa mente, ela não foi programada para absorver todo esse tipo de informação nesse curto tempo que nós temos. E eu vejo cada vez mais a necessidade de nos voltarmos para o que é essencial, né? E quando a gente fala sobre o que é essencial, é uma coisa que é vital, né? Então vamos pensar assim, o ar que nós respiramos, ele é essencial porque se a gente não tiver esse oxigênio na proporção que ele está no mundo, a gente não consegue respirar, a gente não consegue se manter de pé, não é verdade? Outras coisas a gente pode passar fases e estações sem ter, mas tem outras que são cruciais para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E quando essa música fala, né, sobre eu encontrei o meu tesouro, eu lembro muito de uma outra música que diz que o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Né? E aí fala essa canção também sobre encontrar o bem mais precioso.
né? E muitas vezes eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Eu já aceitei Jesus. Eu já recebi Jesus. Será que essa música está falando disso? Né? Mas quando a gente começa a meditar, pensar várias vezes sobre a mesma coisa, a gente alcança alguns níveis de profundidade. E eu comecei a concluir por mim mesma, né, que essa canção, ela fala sobre momentos onde você se coloca diante do Senhor sem essas distrações, onde o motivo da sua oração não é para manifestar algo físico, não é para manifestar algo material. E não tem problema da sua oração pedir a Deus algo, da sua oração agradecer a Deus algo, da sua intercessão mover as coisas, né? Nós somos bastante doutrinados sobre a oração como um meio para alcançar um fim. Eu quero orar pela cura de alguém, então eu vou orar porque é um meio para eu chegar nisso. Eu vou interceder para que haja mudança na cidade, no governo, na política, na economia. Eu vou orar pelos meus negócios. Então, a gente usa a oração muitas vezes como uma ferramenta para alcançar algo. E não é errado isso. Ok? Isso é algo que nós devemos mesmo fazer. Os ardentes intercessores têm que se entregar a isso mesmo, porque a oração é capaz de mover coisas do lugar. Mas é perigoso a gente se limitar só a essa esfera da oração como meio para alcançar um fim. E hoje eu quero mostrar para você um outro lado da moeda, da oração como uma chama ardente com desejo pelo Senhor. Porque Ele é o nosso tesouro. Ele é a nossa recompensa. Ele é aquilo que nós precisamos. Ele é aquilo que é vital, que é essencial. Por mais que você ame o seu cônjuge, querido, você tem estrutura, talvez não tenha maturidade, mas você tem como viver sem ele. Mas sem o Senhor, você não consegue viver. Você não tem um escape, você não encontra a realização. Querido, a gente lida com pessoas lá em Campo Grande que têm uma excelente estrutura de vida, que mora em lugares excelentes, que tem uma gorda conta bancária, né, que consegue, né, que pessoas que você olha assim e faz, meu Deus, parece que nem tem problema, né? Mas existe um clamor existencial dentro delas. Por quê? Ainda que elas tenham satisfações materiais, elas não se encontraram em Deus, elas não encontraram Deus, elas são servas de Mamon, elas são servas desse mundo, são servas do dinheiro, são escravos desse mecanismo, desse tempo. Elas estão presas a isso. E nós temos o privilégio de não depender dessas coisas. Podemos ter, sim. É lícito ter, sim. Entende? Deus quer que nós tenhamos, sim, mas isso não deve definir a nossa vida, nem o nosso nível de relação com Deus. E essa música fala sobre o tesouro. O que é o tesouro? É uma recompensa. Você buscou, né? Vamos pensar, vamos fazer essa analogia. Tem aqueles mapas do tesouro em alguns filmes. A pessoa tem que seguir alguns passos para chegar ali e encontrar. E olha, Jesus, ele nos encontrou. Jesus, ele nos amou primeiro. Jesus, ele veio, ele tomou a iniciativa de vir até nós. A graça dele nos salvou. A gente não merecia, mas ele nos alcançou. E aí, para que a gente possa experimentar novos níveis em Deus, para que a gente possa encontrar cada vez mais esse tesouro, é necessário a gente percorrer alguns caminhos. E dentro desse percurso, uma coisa que você precisará eliminar são as distrações. Uma coisa que você precisará eliminar é a agitação que te cerca. Uma coisa que você vai precisar reduzir é a fome por outras coisas. E hoje eu quero te estimular a entender que você é essa casa de oração. Não apenas um meio para alcançar um fim, mas você é fruto de uma experiência viva chamada Jesus Cristo. Você é uma evidência disso. E a sua existência só deve ser completa nele. E eu sei que aos domingos é fácil pensar sobre isso. Mas é difícil quando a gente chega no nosso trabalho, quando a gente leva um não de um cliente, quando a gente ora por algo e aquilo não aconteceu exatamente como a gente gostaria. Porque a soberania de Deus muitas vezes não vai atender a nossa expectativa. Porque o mundo, o evangelho, o tempo que nós vivemos não é só sobre mim e você. É sobre todos. E Deus, na sua soberania, consegue alcançar todos. Entende? Então, muitas vezes, o nosso sonho, a nossa expectativa, o nosso desejo, ele será sacrificado. E se você não tiver essa consciência de que seu tesouro é ele, você pode se frustrar. Você pode achar que fé não funciona. Você pode achar que essa palavra só funciona na vida do pastor, da liderança.
Entende? Mas hoje eu quero trazer o seu olhar para isso. Eu quero que você abra comigo lá em Deuteronômio, capítulo 18. A gente vai ler a partir do versículo 9. Enquanto você abre aí, eu vou contextualizar um pouco para você. O que aconteceu? Antes da gente chegar no Deuteronômio, eu vou citar algumas coisas aqui. Lá em Êxodo 13, o Senhor, ele toma os primogênitos para si, né? O povo estava ali naquele episódio das pragas, e aí os primogênitos dos egípcios foram mortos, e os primogênitos de Israel, Deus ele toma para si, para serem sacerdotes, para serem o que eu e você somos hoje, né? Sacerdotes na presença do Senhor. Só que depois, em Êxodo 19, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, o povo de Israel começa a levantar um outro bezerro. O povo de Israel não se sente satisfeito naquele momento de espera. E o momento de espera na nossa vida, ele diz muito sobre a motivação do nosso coração. O momento que a gente está esperando transicionar de estação, o momento que você está esperando para entrar no relacionamento, o momento que você está esperando a manifestação de algo que você deseja, como você se comporta, diz muito sobre a real motivação do seu coração. E o povo de Israel, ele saiu ali, viveu um milagre na saída do Egito. Experimentou algo grandiosíssimo. Querido, só de imaginar o mar se abrindo, porque isso não é história de carochinha, não. Isso foi verdade, aconteceu. Não só de registro bíblico, mas tem registro histórico disso. Entende? Para a pessoa mais cética do mundo, assim como ela acredita no fóssil do dinossauro, ela entender que realmente o mar vermelho, o mar foi aberto. Entende? E aí eles testificaram isso. Mas aí quando chegaram no meio do deserto, Moisés subiu e eles viram a necessidade de assim, olha, está demorando muito, o que será que está acontecendo? Será que Moisés não vai descer? Vamos aqui levantar uma oferta. Eles se sacrificaram por algo, vamos construir aqui essa estátua. E aí, queridos, quando Moisés desce em Êxodo 32, ele chama os levitas para si. A palavra não é clara sobre isso, mas toda a tradição, né, dos estudiosos, as pessoas que estudam a Bíblia mais a fundo, elas falam que esse comportamento de Moisés com os levitas, de dizer que os levitas vão ser agora os novos sacerdotes, fala que eles provavelmente não se dobraram, não participaram daquela situação de construir. Então, por isso que você vai ver na Bíblia sempre um destaque para a tribo de Levi. Você vai perceber que ele está sempre em evidência, é sempre citado mais do que as outras tribos. Você não escuta muito a tribo de Zebulon, a tribo de Ruben, de Naftali, mas a de Levi, ela é destacada, assim como a tribo de Judá, de onde vem a genealogia de Jesus Cristo. E aí a gente consegue concluir a partir dos estudos históricos, junto com os estudos bíblicos, de que provavelmente a tribo de Levi não participou de juntar aquele dinheiro ali, construir aquele bezerro, sacrificar, adorar aquilo ali. E a tribo de Levi ela foi chamada por Moisés, em Êxodo 32, para adorar a Deus, para conduzir a adoração a Deus, para fazer parte daquele momento onde serviriam ao Senhor com o tabernáculo. A tribo de Levi, né, ele tinha 3 filhos, eu não vou lembrar o nome de todos agora, mas eu sei que tinha o Gerson, que eram os gersonitas, né, tinha os coatitas, o nome do outro eu esqueci, acho que é midianitas, alguma coisa assim, né? E eles eram responsáveis ali por todo aquele contexto de adoração no deserto que envolvia o tabernáculo. Eles tinham acesso a isso. Eles foram escolhidos para isso por conta de um comportamento que eles se absteram. Né? Eles se absteram de participar daquela orgia, daquela idolatria. Eles se absteram daquilo e com isso eles ganharam uma posição de destaque.
E essa posição de destaque colocava eles tendo experiências semelhantes à experiência que nós temos hoje na graça. Eles tinham acesso ao lugar santo, assim como todos. Eles tinham acesso ao sumo sacerdote, ao santo dos santos. E a gente percebe que o Senhor sempre vai trazer coisas referentes à oração linkado com os levitas. Talvez você já tenha ouvido falar, eu sou levita do Senhor. Na Nova Aliança, todos nós aqui somos levitas, mesmo se você não canta, mesmo se você não toca. Mas por que você é levita? Porque você é um sacerdote. Então, naquele momento, os primogênitos deixaram de ser sacerdotes, os primogênitos das tribos, e só a tribo de Levi tinha um sacerdócio. Só a tribo de Levi poderia conduzir a adoração, transportar o tabernáculo. Se eu não me engano, os midianitas, eles eram responsáveis pelas estacas, porque o deserto era grande, eles iam se movendo e montando, armando e desmontando o tabernáculo o tempo inteiro. E aí tinha os coatitas, que eles eram responsáveis pelos utensílios. Então, vai se mover, a nuvem está se movendo. Vamos todo mundo, desmonta isso aqui, cada um pega o seu. Não era todo mundo que podia ajudar. Só quem podia tocar naqueles utensílios, naquelas estacas, naquilo ali, era os levitas, a tribo de Levi. Aí mais na frente, em Davi atribui a eles a função também de cantar e tocar. Mas no início, o serviço ali do templo, do tabernáculo, era condicionado só a eles, porque esse privilégio do serviço foi dado para quem não se dobrou para outros deuses. Esse privilégio do acesso ao templo de Deus foi dado apenas para aquele que não se distraiu enquanto esperava. Então, na velha aliança, era necessária essa movimentação de eu me comportar de um jeito para ter acesso a algo. Na nova aliança, Jesus se comportou da melhor maneira e nos deu acesso a isso. Amém? Glória a Deus, não depende de mim e de você. Mas encontrar os tesouros de Deus, ficar a par do coração, dos afetos de Deus, do sentimento dele sobre esse tempo, sobre essa estação, exige de nós esse percurso semelhante ao que os levitas percorreram, de não se distrair um tempo de espera, de não olhar para o lado, de não se dobrar a outros deuses, de não idolatrar outras coisas, de não idolatrar a produtividade, de não idolatrar o seu cônjuge, de não idolatrar o seu trabalho, de não idolatrar até mesmo o seu ministério. Amém? E aí, em Deuteronômio 18, veja só, por causa disso, por causa desse comportamento, os levitas receberam uma recompensa. Eles receberam, o que é uma recompensa? Você faz algo e, em consequência, você recebe algo. Então, em troca disso, eles receberam essa recompensa. Qual foi a recompensa? Deuteronômio 18, 9. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos do povo de lá. Deixa eu botar na NVI, só um minutinho, tá na... Pronto, vamos lá. Versículo 9. Quando entrarem na terra do Senhor, seu Deus, que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, não aprendam a fazer as coisas detestáveis que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçarias, tampouco que faça encantamentos, que seja médio, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor detesta quem pratica essas coisas. O seu Deus expulsará aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis diante do Senhor, o seu Deus. Ou seja, aqui ele está dando a ordem para todo Israel, dizendo, olha, quando vocês entrarem lá, não sejam afetados por aquilo que eles praticam. Não façam outros deuses, não idolatrem outras coisas, não pratiquem as coisas erradas que eles mesmos praticam. Vocês vão ter que se comportar de outra maneira. Aí eu quero voltar para o versículo 1, antes, que era para eu ter lido antes, me perdoe. Versículo 1 diz assim, os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a herança deles. Não terão heranças alguma no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a recompensa deles, conforme lhes prometeu. Veja só, a tribo de Levi fez um sacrifício.
Você concorda comigo que não ir com todo mundo, hoje em dia, é uma coisa sacrificial? Porque você sacrifica a sua reputação, muitas vezes você sacrifica amizades, muitas vezes você sacrifica também, as pessoas elas vão falar, ó, peraí, todo mundo está adorando, menos a tribo de Levi está fazendo isso, a tribo de Levi só quer ser. Isso não é uma coisa desconfortável de viver, de ouvir, de sentir, né? Então a tribo de Levi, ele se absteve de algo, os levitas, se absteve de participar daquilo que todo mundo estava participando, e aí eles foram chamados por Moisés para serem sacerdotes. Então houve ali uma consequência para eles, boa, positiva, por uma escolha que eles tiveram, e aí eles foram guerrear ali para possuir a terra prometida. E aí Moisés diz assim, a terra que o Senhor dará posse a vocês, vai ter uma partilha. Cada tribo vai ficar com um pedaço de terra. Mas a tribo de Levi não vai ter nenhum pedaço de terra. Eu não sei vocês, mas eu não me sentiria tão motivada para guerrear sem um pedaço de terra. Por que eles não ganharam um pedaço de terra? Porque a recompensa deles não ia ser semelhante à recompensa das outras tribos. A recompensa deles seria adorar ao Senhor. A recompensa deles seria o Senhor. Eles teriam acesso a Deus de uma maneira que as outras tribos não teriam. E aí, Moisés fala isso, escrevendo essa história em Deuteronômio. Vocês vão lutar, vão guerrear, vão conquistar essa terra que Deus já deu a vocês. Mas no final dessa conquista, vocês que se absteram, vocês que se sacrificaram, que se doaram, não vão ganhar nada material. Porque para vocês que entenderam toda a questão e sacrificaram, né, a possibilidade de estar junto com todos lá no passado, a recompensa de vocês será o Senhor. E eles ficaram satisfeitos com aquilo. Olha, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu ainda não estou 100% nesse nível. Eles ficaram satisfeitos de não receber nada material. Eles moravam em cidades, em terras de outras tribos. Eles tinham que pagar os impostos para outros. Eles tinham que viver ali sem um negócio para chamar de meu. Porque a recompensa deles, por algo que eles sacrificaram, era o Senhor. E isso para mim foi algo muito forte, porque a gente vive num tempo onde muitas pessoas nos avaliam pelo que nós construímos, pelo que nós possuímos, né? Eu não sei, né, se eu passei nessa crise dos 30, tipo assim, meu Deus, já tô com 30 e poucos, e o que foi que eu construí, o que foi que eu fiz, né? E não tem nenhum problema de você construir e fazer, e temos que fazer isso. Mas se isso te motiva, isso também vai te derrubar. Se você coloca a sua expectativa apenas nas coisas que você pode construir, fazer, adquirir, naquilo que você pode ganhar da parte de Deus, se a sua relação com Deus, queridos, ela é capitalizada pela bênção que você quer receber, é porque você não entendeu que a sua recompensa é o Senhor. Se a sua motivação, né, e eu vejo muitas pessoas dizendo assim, mas, poxa, fulano é um servo de Deus, faz isso, faz aquilo. Fulano é um servo de Deus, é dizimista, está há tanto tempo na igreja e parece que não evolui tanto. Essas análises, queridas, é uma análise bem estimulada pelo espírito de fariseu. Por quê? Porque a gente deve medir a nossa vida a partir da cruz. E deixa eu te dizer uma coisa, esse mundo ele vai ser cheio de oposição. A oposição é uma coisa dada na Bíblia como corriqueira. Trigo e joio. Luz e trevas. A gente sempre vai ter que lidar com isso. E não é o fato de você ter ou não oposição que te diz se você está com os olhos no Senhor ou não. Não é o fato de você ter ou não a manifestação da bênção que te diz se Deus está contigo ou não. O que te diz se você está com Deus e se Deus está contigo? A palavra que você crê. Porque tem dia que você não vai arrepiar, tem dia que você vai vir aqui para a oração e você vai se entregar e vai ter aquela coisa assim, estática, não aconteceu nada. Não caiu uma lágrima, parece que você está totalmente desconectado. E aí é nesse dia que você pensa, minha recompensa é o Senhor. Eu não estou sentindo nada, mas o Senhor está aqui.
eu não estou sentindo nada, mas a presença dele tem me acompanhado durante todo esse processo. Eu não estou conquistando nada material para apresentar às pessoas, para postar no Instagram, para poder, demonstrar assim um sucesso e a prosperidade, mas a minha recompensa é o Senhor. E entenda que essa minha pregação, ela não anula a coisa boa que acontece, não anula a bênção que a gente recebe, não anula a prosperidade material que é da vontade de Deus para nós, mas a nossa motivação não pode estar enraizada nessas coisas. Você não pode trazer isso como uma moeda de barganha para a sua relação com Deus. E nós estamos muito acostumados a trazer essa referência de relação, de recompensa mundana para a nossa relação com Deus. Porque hoje, se prega um estilo de relação que você precisa estar com pessoas que sabem mais do que você. Você precisa estar com pessoas que vão te levar a lugares mais altos. E eu te pergunto, quando a gente olha para a cruz, para onde os discípulos podiam levar Jesus? Estou te mostrando um outro lado da moeda. Estou te trazendo assim para um ponto mais equilibrado. Entende? Porque as pessoas hoje capitalizaram as relações e trazem isso para a relação com Deus. Então, assim, vou ficar com fulano, vou nada passar. Eu já fui assim, queridos. Vou passar nada a tarde com fulano não tem nada para me acrescentar. Olha o tempo que eu vou perder ali. E aí a gente só se expõe, só se dedica àquilo que vai trazer alguma vantagem, àquilo que vai trazer ao networking. E eu gosto dessa palavra, querido, mas ela não se aplica na fé cristã. Ela é só para os negócios. Entende? E é natural que você queira se aproximar de quem está indo mais longe. É natural que você queira estar com aqueles que estão crescendo. Mas isso não pode definir o seu nível relacional com os outros, porque você vai trazer isso para o seu nível relacional com Deus. E aí, querido, vai chegar naquele momento que você assim, poxa, mas eu oro tanto, eu não estou conseguindo discernir a voz de Deus com clareza. Nossa, mas eu estou buscando, eu estou fazendo a minha parte, mas eu não estou conseguindo encontrar o tesouro aqui nessa estação. Que eu preciso pegar, adquirir aqui nessa situação. Por quê? Porque essa relação está capitalizada. Você está orando para ouvir uma resposta. Só que Deus ele não nos prometeu resposta. Ele nos prometeu companhia. Nós somos imunes à solidão. Amém? Então, às vezes, você não vai ter mesmo a resposta. Mas o que a gente faz quando a gente não tem a resposta, nós que somos da fé? A gente continua crendo no que a palavra diz. E a palavra diz que o Senhor, que hoje nós somos os sacerdotes, se a tribo de Levi existisse depois de Jesus, se tivesse ali ainda as 12 tribos, todos nós que confessamos Jesus estaríamos na tribo de Levi. Porque nós estaríamos ali sendo empoderados como sacerdócio real, nação santa. E qual é a nossa recompensa? Não é ter um pedaço de terra, não é construir casas na terra que o Senhor prometeu que daria ao povo de Israel, mas é receber a presença dEle, o acesso a Ele como uma recompensa. E, queridos, isso ser suficiente para satisfazer a nossa alma. Porque eu sei que muitas vezes não é. Muitas vezes não é para mim. É por isso que muitas pessoas não anseiam a volta de Jesus. Não, Jesus está voltando, mas eu quero casar primeiro. Mas eu preciso ainda construir isso aqui, eu ainda preciso viajar para tal lugar, eu ainda preciso fazer tal coisa. Porque a satisfação dela não está totalmente no Senhor. Não está em vê-lo face a face. Não está em provar da alegria completa que será plena nele. E eu quero despertar você hoje, para você ser uma chama ardente, uma casa de oração que deseja um encontro com Ele, que deseja encontrar os tesouros dessa estação que você está no Senhor, que deseja, e querido, é quando todas as suas necessidades materiais, elas se tornam secundárias, elas vão continuar existindo e Deus ele vai querer atender, porque nós temos um bom Pai, Ele nos alimenta com o pão, Ele nos alimenta, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Entende? Ele nos alimenta, Ele nos farta de bens. A palavra diz essas coisas. Entende? E eu nem estou falando desse mérito porque eu sei que somos muito bem ensinados aqui sobre isso. Mas se a gente só engatar nesse lado e não considerar
o outro lado da moeda, que é você ter a presença de Deus como recompensa total para tudo e qualquer coisa, você vai começar a se distrair nesse percurso de encontrar os tesouros, de encontrar aquilo que Deus reservou para você. Os mistérios de Deus não foram escondidos de nós, eles foram escondidos para nós. Então nós precisamos percorrer esse caminho de nos livrar das distrações, de nos livrar dessa expectativa material, dessa produtividade exacerbada, desse capitalismo das relações, sabe assim, de dizer assim, eu quero estar com você porque você pode me entregar algo. E aí você vai levar isso para Deus. Pai, eu estou aqui na tua presença, Senhor, porque você é bom. E eu sei que aquela causa será resolvida. E eu sei que isso, se a sua vida de oração se resume só a isso, você não entendeu que Ele é a sua recompensa. Porque, querido, quando você é uma chama ardente pelo Senhor, às vezes a sua vida de oração é você ficar quieta na presença dEle e conseguir silenciar a sua mente de todos os pedidos, de todas as necessidades, de tudo que tem que fazer, de todas as responsabilidades e conseguir ali, ó, ficar quietinho em devoção total da sua atenção a Ele. E isso é desafiador para nós nesses dias. E aí o que é que nós precisamos fazer? Aumentar o nosso apetite espiritual. E uma coisa que eu tenho aprendido, eu estava até trocando uma ideia com um dos pastores lá da nossa igreja, ele estava falando, né, da dificuldade que ele tem de comer frutas, de comer legumes. E aí, enquanto a esposa dele sempre deixa lá a fruteira recheada com frutas, que ela come bastante, as filhas deles também, mas ele não consegue. Só que aí um dia ele foi fazer um jejum intencional pela direção de Deus, né? Não um jejum intermitente, com vistas ao emagrecimento, mas um jejum mesmo para estar mais sensível, né, ali ao Senhor, para mortificar a sua carne. E ele falou assim, ele disse, Carol, foi incrível, porque depois de uns 3 dias que eu estava ali naquele jejum, parecia que tudo já tinha mudado, né, na minha percepção, mas eu consegui ir até o 7º dia. E aí no 7º dia me deu fome. E quando me deu fome, eu olhei para aquela manga com água na boca. Porque muda, né? O jejum, ele é um detox, né? Ele vai ali detoxificar, ele muda as suas papilas gustativas. Você começa a desejar realmente o que é certo, porque você se absteve daquilo que não nutre você. Então o seu corpo pede pelo que nutre. Então, o que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Se você percebe que a rede social não nutre tanto você, ou que você não tem aquela fome, aquela sede, aquele desejo, olha, cara, eu acho tão bonito quando você fala, quando o louvor canta, eu acho tão bonito quando a reverenda Adélia pega o microfone e ela dispara em oração, meu Deus, eu queria ter esse fogo, eu queria estar ardente assim na presença do Senhor. Talvez você precise fazer aí um detox na sua alma, para poder ter gosto por essas coisas, entende? Não vai acontecer assim. O que foi assim, querido, foi a sua salvação quando você aceitou Jesus. Mas esse processo de renovar a sua alma, de trazer ela de volta para o que é essencial, de fazer ela entender que a recompensa dela não é material, mas a recompensa dela é o próprio Senhor, e isso deve ser suficiente para satisfazê-la, você vai ter que mudar o seu apetite, entende? Você vai precisar ficar um pouco ali mais ausente, entende? Porque aí você não alimenta a sua alma com isso, e aí ela vai começar a desejar o que é essencial. Ela vai começar a querer o que é essencial, o que é nutritivo para ela, o que é alimento para ela, o tesouro que recompensa realmente a entrega dela. Então eu quero hoje desafiar você a isso. A gente vai ter um tempo aqui de entrega, de adoração ao Senhor. E eu acredito que o avivamento que nós estamos prestes a viver, ele é precedido não só de oração, mas de arrependimento. De arrependimento da gente só olhar para as nossas coisas, da gente só se importar com os nossos problemas. De arrependimento por muitas vezes Deus não ser prioridade, mas a nossa necessidade ser uma prioridade. E a gente muitas vezes camufla isso como se fosse algo de Deus, né? O brasileiro, ele tem esse jeitinho dele, né? De vou camuflar isso aqui. Não é bem isso, mas por causa disso, né? E nós precisamos nos livrar dessas coisas, para que a nossa sede de Deus aumente e para que a gente esteja satisfeito só em estar na presença dele, independente dos benefícios que virão, né? A gente fala muito hoje sobre
cristianismo cultural, né? O que é isso? Inclusive, eu vi até um ateu falando sobre isso. Ele disse, olha, eu não acredito em Deus, mas eu sou adepto ao cristianismo cultural. O que é o cristianismo cultural? As pessoas no mundo, elas estão enxergando que os valores que nós cultivamos são bacana. Elas estão enxergando assim, olha, família, né? Tá todo mundo junto ali, né? Eles estão respeitando uns aos outros, né? Essas coisas que a gente vê na palavra sobre a convivência moral, né? Sobre respeitar, sobre amar, sobre perdoar, o benefício que isso traz para a alma. O benefício que isso traz para a vida familiar, para a vida em comunidade é reconhecido. E as pessoas que não acreditam em Deus, elas dizem, olha, isso é legal, eu quero isso para mim. Eu quero cultivar esses princípios na minha casa, na minha família, né? Tem um benefício natural disso. Mas eles não querem se comprometer e provar dessa recompensa, porque eles não querem se entregar, eles não querem abrir mão de si, eles não querem comprometer reputações. E é por isso que a gente vê tantos artistas, né? Vai lá, se converte, aí vai em Israel, se batiza, né? Aí tá ali na mídia, né? E de fato, assim, glória a Deus, cada um tem a sua experiência. Mas depois a gente vê aquela pessoa no mesmo percurso que estava antes, né? E eu me pergunto assim, meu Deus, será, né? E aí é um julgamento que eu faço. Será que realmente existe uma progressão nessa vida cristã que ele está vivendo? Porque se não tem condição, você é transformado para o evangelho, querido. Você não quer estar naquele ambiente de bebida, você não quer estar naquele ambiente. Você às vezes precisa estar, né? Às vezes existe uma direção para você estar, porque Deus te deu uma orientação, mas aquilo não te satisfaz, não tem como sorrir, sabe? Não tem como ser feliz ali. Mas o que a gente percebe? As pessoas, elas querem os benefícios do que as práticas cristãs e espirituais podem trazer, mas elas não querem se comprometer a ponto de ter a presença de Deus como a sua satisfação plena. E aí, queridos, Deus não tem compromisso com essas pessoas, porque o compromisso de Deus, na verdade, é com a sua palavra. E aí, se você está na palavra, se você desfruta disso, se você busca isso, se a sua fome e a sua sede é essa, então você vai conseguir, no momento da espera, ter o comportamento correto e ver a cruz e enxergar a sua recompensa. E você, ao invés de orar, Senhor, por favor, transforma a vida do meu esposo. Senhor, por favor, prospere o meu negócio. Senhor, eu creio que isso vai acontecer. E eu creio isso, eu creio aquilo. Aí você vai para a realidade, não é automático, não é imediato. Você plantou uma semente ali em oração. Aí o que vai te sustentar enquanto você espera a manifestação da bênção? A bênção maior, que é a recompensa, que é a presença de Deus com você. Porque aí você começa a dizer, olha, Senhor, independente de acontecer ou não, eu estou aqui agarrada contigo. Senhor, independente de se manifestar o que você mesmo disse, eu estou aqui entregue aos seus pés nesse momento. Eu estou colocando aqui a minha lealdade de forma radical. Números 3:41 vai dizer que os levitas foram leais. Eles foram leais em não se entregar às distrações no período de espera. Eles foram leais. Eles não ficaram brigando. Como assim a nossa recompensa vai ser a presença do Senhor? Como assim a gente não vai ganhar nenhum pedacinho de terra? Mas eles conseguiram experimentar de forma antecipada o que nós experimentamos hoje na Nova Aliança. Pensa que baita recompensa. Para um povo que não tinha acesso a Deus, para um povo que tinha limitações, para um povo que tinha ano após ano oferecer sacrifício, para ter o perdão dos pecados, para conseguir adorar ali, tinha toda aquela lei cerimonial, aquele ritual. E hoje, querido, você só precisa se dispor no seu coração e no seu tempo. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. A gente vai cantar essa música, eu vou chamar o louvor novamente. E eu vou te deixar à vontade, se você quiser ficar em pé, ajoelhado, sentado, deitado. Mas eu gostaria muito que você pudesse localizar o seu coração diante disso e trazer ele para a essência. Trazer ele para o que é fundamental.
Trazer ele para o que realmente importa. E se subir uma nota no seu coração de arrependimento, se arrependa. Não tenha vergonha diante do Senhor. Não tenha medo de expor suas fraquezas. Dizer, Senhor, eu estava assim ultimamente. Só querendo as coisas materiais. Medindo a nossa relação pelo que você me dá. Mas você já nos deu tudo. Você já nos deu tudo o que realmente importa. Oh, obrigada, Jesus. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Vamos cantar mais uma vez o começo. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: esta é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é
nunca será tirada. eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: esta é a boa parte. E nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Senhor, nós consagramos o nosso olhar a Ti. Espírito Santo, nos lembra dessas palavras. Quando nós estivermos agitados pelo que precisamos ter, pelo que queremos, pelo que desejamos possuir, nos lembra dessas palavras. Nos lembra dessas palavras, Senhor, num dia mau, enquanto tivermos que esperar mudanças, enquanto tivermos que esperar a manifestação daquilo que o Senhor nos prometeu. Nos lembra dessas palavras. Nós queremos sermos realizados em Ti, Senhor, e o que vier a mais será acréscimo. Nós queremos encontrar realização em Tua presença, no nosso tempo a sós contigo, Senhor, seja no coletivo, seja no nosso quarto. Nós queremos encontrar, Senhor, o Teu coração. Nós queremos ser agraciados, Pai, com as informações que estão em Teu coração, com o Teu sentimento, Senhor, ao nosso respeito, com o Teu sentimento a respeito das pessoas que estão ao nosso redor, com o Teu sentimento, Senhor, a respeito das coisas que estão acontecendo nesse mundo, Pai. Nós queremos encerrar, diminuir as distrações, a agitação, e nós queremos nos entregar completamente a Ti, Senhor, que o nosso olhar esteja em Ti, que nosso tesouro, que nossa recompensa, que nosso desejo seja você, Senhor. Que a gente se encontre, Senhor, plenamente satisfeito em Tua presença, Pai, a ponto de nada mais nos satisfazer, a ponto de nada mais ser tão urgente, ser tão necessário, Senhor, mas o simplesmente viver a Tua presença, estar presente, porque Você está sempre conosco, Pai. E nós queremos permanecer contigo, Senhor. Nós queremos permanecer ligados, Pai, a Ti, conectados contigo, Senhor. Nos perdoa por muitas vezes, Senhor, querer apenas resolver as nossas questões na nossa vida de oração, mas nós queremos dar um passo mais fundo, nós queremos mergulhar mais profundo, Senhor, e entender que essa relação é além do que o que você pode nos dar, porque o mais importante o Senhor já nos deu. Nós queremos compreender, Senhor, de forma completa, queremos que a nossa fome seja de você, que a nossa sede seja de você, que o nosso desejo seja você, Senhor, porque nós sabemos que quando nós nos deleitamos em Ti, Senhor, Você é aquele que satisfaz o desejo do nosso coração. Mas essa consciência, Senhor, é apenas uma certeza de que Você cumpre o que fala, Pai, mas não a nossa motivação para nos entregarmos, para nos abstermos, Senhor, não a nossa motivação, Senhor, para estarmos contigo, para estarmos ardentes em oração, Paizinho. E eu oro, Senhor, para que nós sejamos elevados a esse nível, Pai, na nossa busca, não apenas na igreja, mas também por onde nós formos, em nome de Jesus.